Bom dia a todos, pessoal. A gente vai continuar com a nossa aula de PHP. Primeira coisa, certifique-se que seu champ está ligado, né? Se você digitar localhost, ele vai direto para a pasta dashboard, mostrando que seu champ está ligado, se apresentar essa tela de boas-vindas, tá? E na aula de hoje, aula 25. O que nós vamos fazer? Primeiro, vamos copiar a pasta da aula 25 para a aula 26, porque a gente vai usar o conteúdo anteriormente produzido para continuar o nosso raciocínio, a nossa execução aqui nessa pasta. Então a gente vai aqui em este computador, entra lá na unidade C, champ, htdocs, e a pasta 20, aula 24, agora vai ser, vou copiar ela e vou colocar aqui aula 25, tá? O mesmo conteúdo que está, eu vou utilizar. Então, abrir com Visual Studio Code, né? Mostrar mais opções, abrir com Code. Ótimo. Perfeito. Estamos dentro da pasta, dentro do index.php, exatamente paramos onde a gente parou na última aula, né? Exatamente aquele arquivo de conexão, fechando a conexão com o banco de dados, conectando com o banco de dados usando orientação a objetos, né? Faz aqui a instância do MySQLi, passa os parâmetros de nome de servidor, nome de usuário e senha, faz a conexão, se der algum problema vai me dar uma mensagem, se não vai dar mensagem conectado com um sucesso. Pois bem, e qual é o conteúdo da aula de hoje? Bom, nós vamos criar um banco de dados via SQL e uma tabela. É exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos criar um banco e uma tabela. Então, como é que a gente faz para criar? Aqui já não é mais PHP. A gente vai criar uma variável chamada SQL, que é justamente da query, ou uma variável query, pode ser qualquer nome da variável, que a gente vai mandar via PHP, via o MySQLi, usando a conexão que a gente já estabeleceu no MySQLi, para o banco de dados. E esse banco de dados, MySQL, vai criar um banco de dados lá dentro, né? Lembrando que o MySQL é o gerenciador de banco de dados. Falta a gente criar o banco de dados e dentro desse banco de dados a gente vai ter as tabelas que vão ter os dados dos clientes, dos produtos e etc. Os dados que você deseja armazenar. Muito bem. Então, como a gente faz isso? Bom, bora criar primeiro o banco de dados. Perceba a simplicidade. Basicamente, o que a gente vai fazer é criar uma variável aqui chamada SQL, ok? Criei a variável, isso após a conexão, tá? Então vai ser abaixo da nossa conexão, tá ali a nossa conexão. Crio a variável SQL, que ela vai fazer o quê? Criar o banco de dados MyDB. Vai ser o nome do meu banco de dados que eu vou utilizar nesses exercícios. Então, com a conexão, vou passar para o método carry, que o carry é o que faz, o que manda a query para o banco de dados, a variável SQL. Então, aqui dentro dessa variável SQL vai ter só conteúdo de SQL mesmo, né? Só a linguagem de consulta do SQL. Se for verdadeiro, quer dizer que eu consegui passar esse resultado. Ela criou o banco de dados, né? Se for, eu vou imprimir banco de dados criados, caso contrário, vai dar um erro e dizer qual é a conexão. Qual é o erro da conexão? Pois bem, então aqui, ó, logo abaixo do código, entre a conexão, fechamento da conexão que está bem aqui, e a conexão em si, ó, que a conexão é feita aqui nessa linha de código, até a linha 12, a gente vai escrever agora a nossa SQL. Então, a SQL vai ser igual, agora, que vai ser igual o quê? Create, que é o comando para criar, database. Criar banco de dados. Ok. O que eu vou criar no banco de dados? Bom, o nome do banco de dados vai ser MyDB. Então, meu banco de dados, MyDatabase. Muito bem, a minha query já está pronta. Agora eu tenho que fazer ela funcionar. Como eu faço? Bom, eu poderia mandar sem uma verificação do se, sem fazer um if. Eu poderia só fazer isso aqui, ó, que é chamar minha variável conexão, chamo o atributo carry, ó, até preencheu lá para mim, ponto e vírgula, e passo a nossa string SQL, nossa variável que contém a string SQL. Funcionaria? Funciona, mas só que tu quer ter a comprovação de que realmente foi executado e de que funcionou. Então, para isso, a gente vai utilizar dentro de um if, que é justamente para nos dar o feedback se isso foi criado, né? Outra maneira de verificar se foi criado é abrir o banco de dados lá pelo PHP MyAdmin e verificar se foi criado.
é mais trabalhoso dessa maneira. Eu vou fazer das duas, tá? Eu vou mostrar como criar um banco de dados via SQL direto e como criar também usando o PHP MyAdmin. Isso lá para o final da aula. Então aqui, estabelecer a conexão, mas não é o suficiente. Eu tenho que verificar se isso é verdadeiro. Então, igual, true. Ou seja, se isso for verdadeiro, eu vou dizer que os dados foram criados. Então, na verdade, não os dados, né? Vou imprimir aqui que o banco de dados foi criado com sucesso. E banco de dados MyDB, que é o nome do nosso banco. Muito bem, ótimo. Se não, então deu algum erro. Se deu algum erro, a gente tem que saber o que aconteceu. Então, o que eu vou pedir? Echo, e vou erro na criação do banco de dados. Tá, e como é que eu faço para saber qual é o erro? Eu concateno com, chamo a minha variável conexão, e aqui dentro dela, ela vai ter um atributo chamado erro, que vai estar todas as mensagens de erro, se der erro no nosso banco. É o mesmo atributo, basicamente. Não é o mesmo, na verdade. O anterior foi o connect erro, né? Mas é parecido com o anterior. Mas esse aqui ele é para erro de verificação de carry, e o anterior é para verificação só erro em conexão com o banco. Então, primeiro a gente estabelece a conexão nessas linhas, cria a nossa carry, que a gente vai usar, e manda a carry e verifica se ela foi criada. Se foi criada, vai imprimir a primeira mensagem, se não, vai dar a mensagem de erro. Bora fazer o teste? Percebam, é bem simples, tá? Então aqui vai ser a aula 25, que é a aula atual. E vamos lá. Conectado com sucesso, o banco de dados MyDB foi criado com sucesso. Perfeito. Foi criado o banco de dados. Tá, professor? Ok, como é que eu faço para verificar isso visualmente? Bom, para verificar visualmente, você vai em localhost php myadmin. Pronto. O PHP MyAdmin, ele é a plataforma que a gente vai utilizar para gerenciar o nosso banco de dados. Ó. Aqui no PHP MyAdmin, ele já vem instalado automaticamente com XAMPP, ou LAMP ou WAMP. Ele já vem junto com o pacote. Então, perceba aqui, ó, MyDB. Bem aqui, olha o banco de dados que a gente acabou de criar ali, o nome. Tem vários outros bancos de dados no meu trabalho, no meu computador, mas o que a gente acabou de criar foi o MyDB. Então, ele já existe, de fato. Não tem nenhuma tabela lá dentro. Se a gente for abrir aqui, ó, não tem nenhuma tabela dentro, não tem nada. Então, vamos criar uma tabela via via SQL. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente já criou o banco de dados. Agora, a gente vai criar só uma tabela. Bora continuar com o código. Tá. Se a gente for utilizar, por exemplo, o processual MySQLi, perceba que as modificações são ligeiras, são pequenas. Então, a única coisa que muda é que você não instancia uma classe, não instancia um objeto do MySQLi. Não, você chama um método dentro dele, que é o MySQLi Connect. Passa aqueles parâmetros, faz a conexão. E agora, no MySQLi Carry, também é outra função que você vai utilizar dentro do MySQL processual. Porém, a diferença é que você vai passar dois parâmetros. Primeiro, a conexão, e a segunda é a própria carry. A carry está bem aqui, ó, o que é o SQL, que é a nossa consulta. Depois a gente fecha a conexão. E como é no PDO? Também no PDO não é muito diferente, não. No PDO, a gente já fez toda a parte da conexão. Como é que a gente faz a parte do SQL? Bom, a gente cria a variável SQL, bem aqui, e depois a gente chama dentro do objeto conexão, esse método exec de execução. Então, ele vai executar uma carry. Aí você passa a carry que você vai executar. Se tudo isso deu verdade, se tudo funcionou, ele vai imprimir a mensagem que foi criada com sucesso essa carry. Caso não tenha sido criado com sucesso, o que vai acontecer? Ele vai para o catch e vai mostrar a mensagem de erro. Muito bem. Então, já vimos os três métodos. O que nós vamos fazer agora? Vamos criar uma tabela. Agora, essa tabela, o que ela é composta? Ela é composta de, primeiro, um ID, depois o primeiro nome,
o último nome, né? Eu vou usar em inglês também, first name, last name, que depois eu vou criar em português. E-mail, que vai ser um varchar, e a data de registro, que é reg date, né? Então, bora um por um. Vamos analisar aqui esse código e vamos escrever um por um, tá? Então, agora, o que que muda? Bom, só a minha SQL. Então, a minha SQL não é mais para criar um banco de dados. Eu vou até comentar ela, para que a gente não esqueça que ela existe. E agora eu vou criar aqui, ó, SQL, uma nova SQL. Pode ser outro nome de variável, mas eu vou manter o padrão, porque eu prefiro manter esse padrão. E o que que vai ser? Create table. Então, cria a tabela my guest, ou seja, meu convidado. Mais guests, com plural. Abre e fecha os parênteses. O que que vai ter dentro de cada parênteses? Lembra que o parênteses ele vai servir para estabelecer lá no MySQL os valores. Eu vou fazer tudo em uma só linha que eu acho que vai dar. Se não der, eu vou quebrar a linha. Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeiro, ID vai ser meu primeiro valor. Ele vai ser do tipo inteiro até 6 casas. E depois eu vou colocar ele que ele é unsigned. Vou explicar daqui a pouco o que significa unsigned. Vou dizer que ele é auto-incrementado, auto-incremente. Espero não estar esquecendo nada. Auto-incremente. E que ele é a chave primária, primary key. Opa! Primary key. Isso, chave primária, auto-incrementada e não assinada. Deixa eu ver se eu não escrevi nada errado. Muito bem, vírgula. Então, esse foi o nosso primeiro atributo, nosso primeiro elemento, vai ser o ID. O segundo, qual vai ser? Primeiro nome, então, first name. E o que que ele vai ser? Ele vai ser um varchar, ou seja, vai ser uma string de 30 caracteres. 30 caracteres. E ele não é nulo. Então, ele não pode ser um valor nulo. Tu não pode passar uma string vazia. Vírgula, que a gente vai agora para a próxima, que vai ser o último nome, last name. Esse daqui é o nome do atributo, ou o nome do campo, que seria melhor dito, varchar, e que ele vai ser também de 30 caracteres e não nulo, not nulo. O que mais? Agora a gente tem um e-mail. O e-mail ele vai ser de quantos? Vai ser também um varchar. Baixar de 50 caracteres só, podendo ser nulo, né? O cara pode não ter um e-mail, então tá tudo certo. E agora a gente tem o último atributo, que é o reg date, ou seja, data de registro. Vai ser um timestamp. O que é o timestamp? Eu vou explicar daqui a pouquinho, mas já adiantando, o timestamp significa que é uma data de hora. Vai ser uma variável de hora, uma informação de hora. Default quer dizer que eu vou pegar por padrão o tempo atual do meu servidor. Então, current. Deixa eu ver se eu não escrevi nada errado. Current com 2 R's. É, isso mesmo. Timestamp. Stamp é M de Maria. Estava errado. Timestamp. On update current time stamp. Bom, se eu não errei nada, tá correto. Mas é bem possível que eu tenha esquecido ou passado alguma mensagem errada. Então aqui eu vou copiar para a linha de baixo, isso aqui, né? Na linha de baixo. O que eu vou fazer aqui? Vou deixar a mensagem antiga e vou escrever aqui a mesma mensagem que estava, mas agora em vez de banco de dados, vai ser a tabela myGuest. Tabela myGuests foi criada com sucesso. Se não,
vou colocar aqui uma mensagem de erro, no qual vai ser erro na criação da tabela. Muito bem, pessoal. Bem possível que dê algum erro. Vamos verificar. Se der algum erro, vamos corrigir. Se não, vai ter que sido criado com sucesso essas informações. E perceba, não tem nenhuma tabela aqui dentro do MyDB. Se eu for em outro projeto como Pansudinho, ele tem as tabelas aqui, ó, tabela de usuários. Em vários outros projetos que eu tenho aqui, ó, tem a tabela e tu pode criar uma nova tabela. Aqui no MyDB ainda não tem nada lá dentro, não tem nenhuma tabela. Então, quando eu criar, vai aparecer a nova tabela. Vamos atualizar. Conectado com sucesso, mas deu um erro. Deu um erro na carry. Bora ver o que está de errado nessa carry. Provavelmente deixei alguma coisa passar em branco. Create table my guests. Abri e fechei os deixa eu colocar para baixo e a gente vai corrigir junto aqui. First name, last name, e-mail, fica mais organizado assim, e bora em linha a linha, né? Então, create table, my guest, ok? Id int, unsigned, tá correto, escrita de unsigned. Auto increment, primary key, auto increment, ok? Primary key, ok? First name, varchar de 30, not null. Last name, varchar também, 30, not null. Deixa eu ver se varchar tá certo. Tá certo, varchar também de 50. Deve ser nessa última linha aqui. Então, reg date, time stamp, default, current timestamp, update, tá certo, current timestamp. Onde será que está o erro? Não consegui identificar. Bom, eu não selecionei o banco de dados. Nossa, pessoal, que burrice, hein? O que faltou? Desculpa. Ó, falta a gente selecionar o banco de dados. O erro está bem dizendo na nossa cara. Então agora eu vou colocar aqui, ó, DB nome, que vai ser o nome do banco de dados, database, né? Banco de dados, então vai ser BD nome. Vai ser qual o nome do nosso banco de dados? A gente acabou de criar o nosso banco de dados. Vai ser o quê? Deixa eu lembrar que é MyDB, né? MyDB. Isso. É isso mesmo, MyDB. Pronto, era o nome do banco de dados. Faltava agora a gente selecionar o banco de dados. É isso que estava faltando. Então, como é que eu faço agora? Na minha conexão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o nome do banco de dados como quarto parâmetro. Então, tem o nome do servidor, nome do usuário, nome da senha, agora sim, o nome do banco de dados. Então, vou colocar aqui BD nome. Pronto. Agora sim, eu selecionei meu banco de dados e posso mandar a minha SQL. Vamos verificar agora e atualizar a página. Olha aí, que maravilha. Tabela foi criada com sucesso. Se a gente for aqui no PHP-MyAdmin, ó, vamos ali recarregar a página, né, porque também tem que atualizar. Olha ali, MyGuest, a tabela que eu acabei de fazer o SQL para criar. Então, beleza, a gente conseguiu criar a tabela e conseguiu criar o banco de dados. O objetivo da nossa aula de hoje era isso, né? Agora a gente vai fazer isso de maneira visual, usando o PHP-MyAdmin. Também dá para criar utilizando o próprio PHP-MyAdmin, ao invés de mandar as SQLs, né? Mandar as queries, desculpa. Tá. Antes, eu tenho que explicar, né? Não nulo quer dizer que aquele valor não pode ser nulo, ou seja, não pode ser vazio. Valor padrão é o valor que ele já pega por padrão, que é o default. Default é o valor padrão.
Então ele já vai pegar por padrão um valor específico. Podia passar default 0, default 1. Não, ali eu estou passando default current time, ou seja, eu estou pegando por padrão o tempo atual, o tempo no exato momento que foi criada aquela tabela, aquele registro. Não assinado é usado para tipos de número, que ele limita o número a ser positivo, ou seja, 0 para cima, né? 0 não é positivo, mas de 0 para cima, só números positivos, né? Autoincremento, ele vai aumentar de 1 em 1 sem você ter que especificar qual é o próximo valor do ID. Ele vai pegar o ID anterior e vai somar mais um. É isso mesmo. Chave primária é a chave principal que a gente vai utilizar para fazer consultas no banco. Isso daí já foi explicado lá no SQL, você já tem ciência desse conhecimento. Tá, como é que vai ficar o nosso código final? Vai ficar dessa maneira. Ó, foi isso que eu tinha esquecido. Faltava o nome do banco de dados e faltava, ó, aqui eu colocar no último parâmetro o nome do banco. Obviamente, a gente acessou o banco de dados, se conectou com o banco de dados, mas faltava o nome do banco de dados. Agora nós temos. Sabendo disso, a gente faz a nossa SQL e manda a nossa conexão, a nossa SQL. Se for verdadeiro, ele vai dizer que criou a tabela com sucesso. Vocês vão perceber que a partir de agora, a parte do PHP, o que está nos faltando é só a gente recuperar as informações, que a gente vai fazer o fetch das informações. Mas, tirando isso, o resto vai ser tudo SQL feito dessa maneira. Então, é bem simples. Você vai criar o SQL e vai mandar o SQL executar no seu banco. Show! Aí o SQL que vai fazer o trabalho grosso para você e vai retornar uma informação quando for consulta. Quando for para inserir dados, para atualizar dados e etc., não vai precisar desse aspecto de consulta. Então já vai ser idêntico ao que a gente acabou de fazer. A gente só vai pegar uma SQL, uma query e mandar via nossa conexão. E pronto, nós vamos encerrar. Bom, para fazer isso no processual, como seria? Banco de dados, ali o nome do banco. E chama, é a mesma coisa que a gente do slide anterior. Né? Vai passar a conexão e a SQL que você deseja via parâmetro da MySQL Query. E para o PDO também, né, tem que colocar ali o nome do banco desde o início, já tinha que colocar, né, tá ali o DB name, que vai ser o nome do banco, e passa aqui ó, com exec. A função exec é a SQL que a gente acabou de criar. E é isso. A aula de hoje nós terminamos. Temos essa lista de exercícios que eu vou deixar que vocês façam. Mas antes eu vou fazer só essa primeira aqui, ó, que vai ser o meu banco de dados, meu banco, mas usando a interface visual do PHP mostrando que tudo que eu fiz nessa aula eu consigo fazer usando o a interface, né, a parte visual, PHP. Então eu vou criar um banco de dados chamado meu banco, e dentro desse banco de dados eu vou criar um ID que vai ser inteiro, de chave primária auto-incrementada, um nome e e-mail de varchar de 100 posições e a data de criação, date time. É isso, usando tudo visualmente. Então, como a gente faz? Vamos aqui no banco. Ó. Como é que eu faço para criar um novo banco de dados aqui no PHP? Clica aqui, novo, pronto. Aí ele vai pedir o nome do banco. Vai ser meu underline banco. Criei meu banco de dados. Olha como é fácil, né? Agora eu vou criar a tabela. Vai ser o nome da tabela aqui, que vai. Qual é o nome da tabela mesmo? Ele não diz, né? Meu banco vai ser uma tabela chamada usuários. Muito bem, vamos criar a tabela usuários, que ela vai ter essa estrutura aqui, 4 colunas, né? ID, nome, e-mail e data de criação. Então vai ser aqui usuário. Então aqui ó, já vem por padrão 4, tá? Mas eu poderia configurar isso para qual eu quisesse. As 4 colunas. Ok, criar. Criei a minha tabela usuário, está aqui as 4 colunas. Então, primeiro, o nome da coluna vai ser a coluna ID, está aqui, ó, nome, tipo, tamanho, valor e etc. Vai ser inteiro. Eu não lembro se ele colocou algum requisito. Não, inteiro só. Não precisa 6 casas, 10 casas, não. Aqui não precisa especificar. Padrão não é nulo, nem current timestamp também não. A colação aqui não precisa mexer nisso, é a parte de caracteres que ele vai conseguir lidar. Atributo, isso aqui é o quê? Ele é não assinado, lembra que o não assinado ele é
números positivos. Pelo menos não pede aqui, né? Seja só chave primária e autoincrementado. Então, bora atrás disso. Pode ser nulo, não, na verdade não pode, mas ele não pede isso lá. Tá aqui, AI, de autoincremento e chave primária. Ó, bem aqui, ó, primary, índice, chave primária. Show de bola, já fizemos o ID. Agora a gente vai fazer o quê? Nome e e-mail, que vai ser um varchar. Então, nome, ele vai ser do tipo varchar, bora procurar aqui, e vai ser de 100 posições. E-mail também vai ser do tipo varchar, 100 posições. E o último era data. Data de criação, né? Data, underline, criacão. Mas eu colocaria só data, mas tá bom. Então vai ser date, aqui, ó. Pronto. É isso. Date. E acabou. Agora, como é que a gente faz para criar? Cadê o botão de executar? Tá aqui. Salvar. Se tu quiser ver o SQL responsável por esse código, tu pode apertar aqui e ver SQL. Ó, tá ali, ó. Criou uma tabela, meu banco, que ela vai criar essa tabela dentro do meu banco usuário, né? E com os aspectos que eu acabei de criar, que eu acabei de fazer, de configurar. Aperto salvar. Pronto, criei a minha tabela. Agora tem um ID, tem um nome, tem um e-mail, data de criação. Mesma coisa que a gente fez via SQL puro, a gente pode fazer utilizando essa interface visual do PHP MyAdmin. Professor, qual que eu faço? Qual que você se sente mais confortável? Tem gente que prefere trabalhar direto no SQL e tem gente que prefere criar a parte aqui usando essa ferramenta visual. Aí é com você. Bom, esse é o final da nossa aula. Eu peço que vocês façam os exercícios para poder praticar. São exercícios simples, né? Que é para criar um banco, criar uma tabela dentro do banco e depois preencher alguns dados nessa tabela. Tá? A resposta dos exercícios está no slide também, então se você tiver dúvida, vai estar lá a resposta já totalmente desenvolvida para você. Tá? É isso. No final, terminamos a aula 25 de criar banco de dados e tabelas. Bons estudos e se dediquem. Ué, não apertei?